Olá, Bill Maher é um comediante estadunidense que recentemente envolveu-se em uma polêmica com relação a Stan Lee e às histórias em quadrinhos. Com a morte do criador do universo Marvel, Bill Maher decidiu expor suas ideias a respeito do mesmo. Segundo ele, Stan Lee não merecia tantas homenagens. Stan Lee seria então uma pessoa insignificante e sem nenhuma projeção realmente verdadeira, grandiosa. Bom, o que interessa aqui neste vídeo não é a opinião de Bill Maher sobre a pessoa Stan Lee. É a questão da opinião de Bill Maher sobre as histórias em quadrinhos de forma geral, tanto as que Stan Lee criou quanto a que outros criadores criou. Para Bill Maher, os quadrinhos não são obras de arte, são coisas para crianças completamente descartáveis, que não têm lugar algum na arte. E Maher também lamenta o fato de que hoje adultos ainda queiram ler quadrinhos. Ele diz que estas pessoas são pessoas que não cresceram realmente, que decidiram não crescer mesmo. Dois pontos sobre esta questão de Bill Maher. O primeiro com relação ao lugar da arte e segundo com relação aos fãs de quadrinhos. Bom, eu lembro que Adorno, no início do século XX, Adorno da Escola de Frankfurt, a escola filosófica e sociológica mais intelectualizada do século XX, Adorno falou que o cinema e o jazz não eram obras de arte verdadeira, não eram artes. Simplesmente isso, não era arte. Seriam então regressões da capacidade auditiva e intelectual do indivíduo. Quando o indivíduo não consegue chegar ao nível de uma apreciação de uma ópera, de um teatro, de uma pintura, ele então baixa seu nível e vai apreciar cinema e jazz. Isto para Adorno. Adorno tinha uma visão da arte essencialmente europeia. Esta é a verdade. Ele era um eurocêntrico e não admitia que outros países, no caso os Estados Unidos, produzissem uma arte que não fosse uma arte ligada à cultura europeia. Daí o seu ódio ao cinema e ao jazz. Mas Adorno e a Escola de Frankfurt, assim como outros, acabaram perdendo a guerra. O cinema e o jazz são obras de arte magníficas e já reconhecidas, e no caso do cinema, nós podemos citar criadores como Fellini, como Visconti, como Glauber Rocha, como Eisenstein, como Kubrick, que criaram verdadeiras obras-primas da arte e da sensibilidade humana. Filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, filmes como 8,5, filmes como Ludwig II, enfim, são obras de arte impressionantes. Mesmo na própria época de Adorno, tínhamos Eisenstein com seu cinema russo colossal, magnífico. Obras como Ivan o Terrível, Alexandre Nevsky, O Encouraçado Potemkin, meu Deus, são obras de arte, sem dúvida alguma, de uma fineza, de uma delicadeza e de uma intelectualidade que infelizmente Adorno não soube reconhecer, mas perderam a guerra. Perderam. Hoje, estes intelectuais estão colocando sua mira nos quadrinhos. Primeiro ponto. Já é ponto para os quadrinhos, que eles estejam prestando atenção neles, não é? Mas eles estão errados também. O quadrinho não é apenas um material descartável para a criança. Ele pode ser também. Muita coisa do que se faz no quadrinho é descartável e é para a criança mesmo. Agora, há uma parte do quadrinho, a arte sequencial de Will Eisner, a arte sequencial de um Moebius, de um Manara, e mesmo dentro do gênero super-heróis de um Alan Moore, de um Grant Morrison, de um Neil Gaiman, que fazem realmente o quadrinho ter um lugar dentro da arte humana, enquanto arte sequencial.
há coisas que nós percebemos, que nós sentimos nas entrelinhas das delicadezas de um texto de quadrinhos, por conta da arte sequencial, desta passagem de um quadro para outro, de uma página para outra, que nós não conseguimos ter em qualquer outra forma de arte, seja europeia ou não. O quadrinho ele tem seu lugar na arte porque ele conseguiu uma identidade própria. Ele é a arte sequencial e, como tal, ele tem características próprias enquanto arte. E se na maioria das produções de quadrinhos não há esta sensibilidade artística, a puro comércio, da mesma forma nos cinemas, nos teatros, nas óperas. Se formos prestar atenção, parece que Adorno esquece isso. Grande parte da produção operística do século XIX é descartável. Existe o Wagner, existe o Verdi, existe o Mozart, existe o Beethoven, mas os outros compositores fizeram óperas que hoje estão esquecidas. Apenas para o entretenimento fácil mesmo dos burgueses. A arte também tem esse lado aí. Mas notar este lado mercadológico e pueril nos quadrinhos e aí negar que eles sejam arte e não notar isto nos cinemas, nos teatros, nas óperas e na música. Quanto da música hoje é um Beethoven, um Villa-Lobos, um Mozart? Quanto no rock hoje consegue ser um Beatles, um Pink Floyd, enfim. São muito poucos. Em qualquer arte, a maioria de seus criadores são descartáveis mesmo. Vai ter aquele afunilamento, né? Subindo a montanha, na verdade. Quanto mais acima, mais poucas pessoas estarão. Então toda arte é assim. Agora, com relação a estes adultos que crescem e continuam lendo quadrinhos, a questão aí de Bill Maher é como se lê o quadrinho. Eu leio o quadrinho desde os 12 anos. Mas quando eu pego hoje um Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, a minha leitura de quadrinhos, desse quadrinho, é diferente da leitura de quadrinho de quando eu tinha 12 anos. Eu creio que há fãs de quadrinhos que não percebem isso aí. Pode ser verdade, que continuam lendo quadrinhos hoje, com a idade que tem, como se tivessem 12 ou 13 anos. Aí realmente é algo estranho. Eu não acho que o indivíduo deva continuar a ler quadrinhos apenas como uma mera diversão. Há este momento da mera diversão? Há. Mas há outros momentos também. Você não pode ler X-Men como se X-Men fosse apenas uma luta de super-heróis comuns, porque não é. À medida que você vai crescendo, você vai percebendo que os X-Men tratam sobre diversidade, sobre tolerância, sobre respeito a homossexuais, a negros, a judeus, enfim, as minorias. E o que eu vejo algumas vezes é o emburrecimento de certas pessoas que leem X-Men e não percebem a sutileza da crítica social em X-Men. Mas, voltando a Bill Maher, eu creio que realmente ele está muito errado a respeito de suas posições sobre quadrinhos. São posições que não se sustentam mais, que já passaram o tempo delas. Hoje o quadrinho está firmado como uma obra de arte, dentre tantas outras categorias ou formas artísticas que existem, como a ópera, como a música, como o teatro, como a literatura, as artes plásticas, a arquitetura, a pintura, enfim. Há o lugar das histórias em quadrinhos na arte, enquanto arte sequencial. Se Bill Maher é incapaz de ver isso aí, então eu creio que é porque ele ainda vê quadrinhos com a idade de 12 anos ou de 13 anos. É a verdade.